Se você está pensando em começar um negócio este ano, mas sente medo de errar, de perder dinheiro ou de escolher o caminho errado, assista esse vídeo até o final. O que eu vou te mostrar aqui, não é nada de motivação, nem ideia mirabolante. É um mapa prático para você começar do jeito certo, mesmo se você não tiver muito capital ou nenhum capital, sem contatos e até mesmo sem experiência. A maioria das pessoas quebra porque começa errado e você vai entender exatamente como evitar isso. Mas antes de continuarmos, se esse assunto te interessa, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para assistir os próximos vídeos aqui do canal que tem tudo a ver com você. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também esteja pensando em empreender de verdade e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Bom, mas agora vamos começar e vamos direto ao ponto. Para começar, você precisa entender que o problema não é abrir um negócio, é escolher o tipo errado de negócio. Olha só, os números até assustam, mas acabam também enganando. Quando você ouve que a grande maioria dos negócios no Brasil fecha antes de completar 1 ano ou até no máximo 3 a 5 anos, a conclusão comum é: empreender é arriscado demais. Não é bem assim, tá? O verdadeiro problema não está no ato de empreender, mas na escolha do modelo errado para o momento errado da sua vida. Pessoas quebram não porque abrir um negócio seja impossível, senão não existiriam tantos, né? Mas porque começaram pelo lugar errado. Muita gente inicia tentando criar uma coisa grande ou inovadora, revolucionária, sem perceber que ainda não tem 3 coisas básicas: velocidade de execução, caixa para errar e maturidade emocional para sustentar a pressão. Empreender exige resistência antes de exigir criatividade. Quem começa pelo ego, pela vaidade ou pela necessidade de parecer diferente, normalmente pula a etapa mais importante, que é sobreviver. Negócios não morrem por falta de ideia, morrem por falta de fôlego. Morrem porque o modelo escolhido demora demais para gerar dinheiro, exige capital alto ou depende de fatores fora do controle do iniciante, do empresário iniciante. Quando o caixa aperta, a ansiedade cresce, as decisões pioram e o projeto morre antes de amadurecer. Empreender não é um concurso de originalidade, tá? É um jogo de pragmatismo. Primeiro você precisa de um negócio que pague as suas contas, pague as contas do próprio negócio, gere fluxo de caixa positivo e te mantenha no jogo. Só depois faz sentido pensar em escala, inovação e diferenciação. Se você quer começar ainda este ano, mude a pergunta que você está fazendo. Pare de se perguntar qual negócio é mais legal, mais moderno ou mais empolgante e comece a perguntar qual negócio tem mais chance de dar certo agora. Essa simples troca de mentalidade já coloca você à frente da maioria das pessoas. Entenda que a sua maior vantagem não é talento, é velocidade. Quem vence raramente é o mais inteligente, o mais técnico ou o mais criativo. Quem vence é o mais rápido. E rápido aqui não significa irresponsável ou afobado, significa alguém que entende uma verdade simples. Ideias não pagam boletos. Agora, a execução em si paga. Enquanto muita gente passa meses planejando, estudando, refinando e se preparando, outros estão lá testando, errando, dando a cara a tapa, ajustando e avançando. Existe uma diferença brutal entre pensar e agir. Pensar dá a sensação de progresso, agir gera progresso real. Quem fica preso no planejamento infinito, na prática está adiando o confronto com a realidade. Já quem coloca alguma coisa no mundo rapidamente recebe a única coisa que realmente importa no início: feedback do mercado. Se você consegue transformar uma ideia em uma oferta real em 24 ou 48 horas, mesmo que simples, imperfeita e pequena, você cria uma vantagem enorme. Enquanto os outros ainda estão desenhando logos, escolhendo nomes e assistindo aulas, você já está entendendo o que as pessoas querem, quanto essas pessoas estão dispostas a pagar e o que você precisa ajustar para que a coisa dê certo. O mercado é um professor implacável, mas extremamente eficiente. Ele ensina mais que uma semana de tentativas, você aprende mais numa semana de tentativas do que em qualquer curso de 6 meses de teoria. O mercado mostra rápido o que funciona e o que não funciona.
Isso economiza tempo, dinheiro e energia. Velocidade não é pressa. Pressa é agir sem pensar. Velocidade é reduzir burocracia mental, digamos assim, é cortar excesso de perfeccionismo e aceitar que aprender fazendo é sempre mais rápido do que aprender esperando. Quem entende isso começa na frente, mesmo começando pequeno. Olha só, agora você vai entender o conceito básico e vital para que qualquer negócio vá para frente. Venda primeiro, construa depois. Olha só, o erro mais comum de quem quer empreender é acreditar que precisa ter tudo pronto antes de vender. Produto perfeito, marca impecável, site completo, processos definidos. Mas olha só, no mundo real isso quase sempre leva ao mesmo resultado. Tempo perdido, dinheiro queimado e frustração acumulada. A verdade é simples e dura. Ninguém paga por perfeição, as pessoas pagam por solução. Antes de construir qualquer coisa grande, você precisa responder uma única pergunta: alguém pagaria por isso que eu estou fazendo agora? E a única forma honesta de descobrir é colocando uma oferta na frente do mercado. Não precisa ser uma coisa complexa, pode ser uma página simples na internet, uma mensagem direta no WhatsApp, um post em rede social explicando claramente o problema que você resolve e quanto você cobra por isso. Se ninguém compra, isso não significa fracasso, significa inteligência. Por quê? Você acabou de evitar meses de trabalho em alguma coisa que não tinha demanda. Empreender não é questão de se apegar à própria ideia, é sobre ouvir o que o mercado fala sem dar bola para o seu ego. Quem insiste em terminar tudo antes de vender está na prática tentando se proteger da rejeição e pagando caro por isso. Negócios fortes nascem de demanda real, não de imaginação criativa. Primeiro vem o interesse, depois vem o pagamento, depois a melhoria. É assim que empresas saudáveis e fortes são construídas. Você vende a versão simples, aprende com quem comprou, ajusta o que precisa, só então você investe tempo e energia para escalar. Vender antes de construir não é desleixo, é estratégia, é respeito pelo seu tempo, pelo seu dinheiro e pela realidade do mercado. Quem entende isso começa pequeno, mas começa certo e cresce muito mais rápido. Bom, agora você vai entender a importância de escolher setores ou áreas de atuação onde a matemática esteja ao seu favor. Olha, a maioria dos empreendedores iniciantes não quebra por falta de esforço ou falta de vontade. Quebra porque começa jogando um jogo que já está perdido desde o início. Escolhe mercados saturados, cheios de concorrência agressiva ou com margens apertadas e promessas irreais de dinheiro rápido. Quando a matemática está contra você, trabalhar mais só acelera o fracasso. Existe assim uma diferença enorme entre um negócio bonito e um negócio viável. Muitos setores parecem atraentes porque estão na moda, coisas como aplicativos, infoprodutos genéricos, dropshipping sem diferencial, promessas digitais milagrosas. O problema é que nesses mercados o custo para se destacar é alto, a concorrência é brutal e o cliente troca você por qualquer um que cobre menos que você. Já os negócios mais sólidos quase sempre são ignorados. Serviços locais, manutenção, limpeza, reparos, logística, saúde, educação prática, terceirização para negócios, pequenas operações que resolvem problemas reais do dia a dia de pessoas e empresas. Não geram status, não rendem likes, mas geram caixa previsível, e caixa resolve quase todos os problemas de um negócio no início. Olha, essa oportunidade é ainda maior aqui no Brasil, eu diria, porque existe uma quantidade enorme de pequenos negócios mal administrados, sem marketing, sem processos claros, sem atendimento profissional e principalmente sem um plano de sucessão. Olha só, muitos donos estão cansados, envelhecendo ou simplesmente tocando a empresa na base do improviso. Isso não é um obstáculo, é uma porta aberta. Veja bem, quando você entra em uma indústria, um negócio, uma área onde a demanda já existe, onde o problema é claro e onde poucos fazem o básico bem feito, você não precisa ser um gênio. Você só precisa ser organizado, consistente e disposto a melhorar o óbvio.
Empreender bem é escolher batalhas que você possa vencer antes mesmo de começar. Outro conceito básico e ao mesmo tempo vital é que o seu negócio não precisa ser inovador, ele precisa ser necessário. Guarda bem isso. Olha só, um dos maiores erros de quem está começando a empreender é acreditar que precisa criar uma coisa revolucionária. Eu já falei sobre isso, mas não precisa fazer nada disso para ganhar dinheiro. Inovação chama atenção, mas necessidade gera pagamentos. As pessoas não acordam querendo novidades, elas acordam querendo resolver os seus problemas. E quanto mais simples, recorrente e chato for esse problema, mais previsível é o fluxo de dinheiro que você vai gerar. O mercado não recompensa quem tenta impressionar, ele recompensa quem resolve. Empresas, famílias e pessoas com dinheiro não querem o serviço mais criativo nem o discurso mais bonito. Elas querem simplesmente algo que elas possam confiar. Querem alguém que apareça no horário combinado, entregue o que prometeu, resolva o problema sem maiores dramas e não precise ser lembrado toda semana do que tem que fazer. É por isso que negócios aparentemente comuns acabam faturando tanto. Empresas de limpeza, de manutenção, contabilidade, marketing básico, gestão financeira, suporte técnico, serviços operacionais mesmo. Nada disso é glamouroso, mas tudo isso é necessário e o que é necessário continua sendo pago em qualquer cenário econômico, com crise ou sem crise. Quando você entende isso, sua mentalidade muda. Ao invés de você ficar se perguntando como eu posso ser diferente, você começa a perguntar qual o problema real que está sendo mal resolvido agora e que eu possa resolver ou entrar nessa área. Ao invés de tentar criar uma coisa única, você melhora o óbvio, organiza processos, simplifica entregas, profissionaliza o atendimento, faz o básico melhor do que a média. Isso já dá resultado. Dinheiro não segue inovação, dinheiro segue necessidade bem atendida. Se você quer construir um negócio que se sustente, cresça, gere caixa, pare de tentar parecer genial, depois você inova. Primeiro seja útil, resolva um problema claro, todos os dias com consistência. Isso no mundo real vale muito mais do que qualquer ideia brilhante. Agora, olha, presta atenção nisso. Siga o dinheiro, não as tendências. Olha só, um erro clássico de quem está começando é confundir barulho com oportunidade. Tendências fazem muito barulho, aparecem em todo lugar, parecem modernas e promissoras, mas barulho não paga boleto. De novo, dinheiro não segue o que está na moda, dinheiro segue quem resolve problemas reais de forma consistente. Coloca isso na sua cabeça. Enquanto muita gente corre atrás do próximo aplicativo, da próxima rede social ou do próximo modelo milagroso de negócio online ou físico mesmo, o caixa continua sendo gerado nos mesmos lugares de sempre. Serviços essenciais, demandas recorrentes e dores que não desaparecem com o tempo. Problemas que existem hoje, existiam ontem e continuarão existindo amanhã. É ali que o dinheiro entra todos os dias, todos os meses, todos os anos. Negócios baseados em fluxo de caixa constante quase nunca são glamourosos, mas são previsíveis. E previsibilidade, meu amigo, é poder. Saber que todo mês haverá clientes pagando te dá tranquilidade para crescer, para investir, tomar decisões melhores e para inovar mesmo. Já o que está na moda exige atenção constante, reinvenção contínua e vive à mercê do próximo modismo. Quando a tendência muda, o faturamento some. Você não precisa de milhares de seguidores, curtidas ou visualizações para ganhar dinheiro. Você precisa de poucos clientes certos, pagando bem por alguma coisa que eles realmente precisam. Um contrato recorrente vale mais do que 1000 promessas de viralização. Um cliente satisfeito vale mais do que uma audiência enorme, mas só de curiosos. Quem entende isso, para de jogar o jogo da aparência e começa a jogar o jogo da realidade. Para de perguntar o que está em alta e começa a perguntar onde as pessoas já estão pagando e pelo que elas estão pagando. Seguir o dinheiro é mais inteligente do que seguir as tendências. É assim que negócios sobrevivem, crescem e se tornam sólidos com o tempo. Agora eu vou falar sobre outro ponto vital.
que é: venda para quem tem dinheiro. Olha, esse é um dos pontos mais, digamos, desconfortáveis do empreendedorismo. Eu vou explicar, mas também é um dos mais libertadores quando você entende. Não é mais difícil vender para quem tem dinheiro. Em muitos casos é exatamente o contrário. Pessoas com dinheiro sabem o valor do tempo, odeiam complicação e estão dispostas a pagar mais para evitar dor de cabeça. Quem tem pouco dinheiro, ao contrário, precisa comparar tudo, negociar muito, cada detalhe, e acaba esticando decisões por semanas, às vezes por meses. Já quem tem dinheiro decide rápido quando percebe o valor do que está comprando. Não porque é impulsivo, mas porque entende que tempo e energia valem mais do que desconto. Por isso, vender para quem pode pagar bem geralmente exige menos esforço, menos desgaste emocional e menos volume de clientes. Pessoas com dinheiro compram conveniência, previsibilidade, exclusividade e tranquilidade. Elas pagam para não ter que pensar muito, acompanhar, cobrar ou se preocupar com o que está sendo feito. Pagam para resolver um problema de forma definitiva, não para fazer remendo. Quando você entende isso, percebe que o preço não é o principal obstáculo. A falta de clareza de valor é que é o obstáculo. Quem cobra barato normalmente trabalha mais, atende mais gente, lida com mais problemas e ainda assim sobra menos dinheiro no final do mês. É um ciclo desgastante. Crescer exige sair dessa armadilha, exige parar de competir por preço e começar a competir por qualidade, confiança e resultado. Se você quer evoluir como empreendedor, precisa mudar a pergunta. Ao invés de quanto eu posso cobrar para vender, comece a pensar quanto isso vale para quem quer resolver esse problema de verdade. Entender valor muda o seu posicionamento no mercado, muda a sua comunicação e com certeza o seu faturamento. Vender para quem tem dinheiro não é exploração, é estratégia. É uma das estratégias que existem. Agora, para que o seu negócio dê certo, construa distribuição antes de escala. Você já vai entender o que é isso. Hoje, criar um produto nunca foi tão fácil como é hoje em dia. Ferramentas, plataformas e tecnologia reduziram drasticamente o custo de produzir quase qualquer coisa. O problema não é mais o como criar, o problema é como ser visto. A atenção virou o recurso mais escasso do mercado e quem domina a atenção domina o jogo. Por isso, antes de pensar em escalar um negócio, você precisa pensar em distribuição. Não adianta ter o melhor produto se ninguém sabe que ele existe, concorda? Distribuição é o caminho que liga você ao cliente. É como as pessoas chegam até você, é como lembram de você, é como confiam em você antes mesmo de comprar. Você não precisa virar um influencer, aparecer dançando ou expor a sua vida social, não é disso que eu estou falando. Distribuição não é fama, é presença estratégica, é ser encontrado quando alguém tem um problema que você resolve. Conteúdo bem feito cria autoridade. Ele educa, posiciona e constrói confiança antes da venda acontecer. Quando o cliente chega, metade da objeção já tem que estar resolvida. Quem constrói audiência própria joga um jogo muito diferente. Não depende tanto de anúncios caros, algoritmos instáveis ou intermediários. O custo de aquisição de cliente cai, a margem sobe e o crescimento fica mais previsível. Além disso, a audiência, nas suas redes sociais mesmo, é um ativo cumulativo. Cada conteúdo publicado hoje continua trabalhando por você amanhã ou no mês que vem. Empreendedores iniciantes cometem o erro de escalar algo que ainda não tem demanda consistente. Escala amplifica o que já existe. Se não há atenção, escala só acelera o fracasso. Primeiro construa visibilidade, depois construa relacionamento. Só então escale. No longo prazo, produtos mudam, ofertas evoluem, mas quem controla a distribuição sempre terá vantagem. Construir audiência não é uma coisa opcional, tá? É uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar antes de crescer. Olha, outro ponto importante é use tecnologia como alavanca, mas nunca como muleta. Existe uma ilusão perigosa no mercado atualmente. A ideia de que tecnologia, especialmente a inteligência artificial, que não poderia estar mais na moda,
vai salvar qualquer negócio. Meu amigo, não vai não, tá? A inteligência artificial não transforma um modelo ruim em um modelo bom. Ela só acelera o que já existe. Se o negócio é confuso, mal posicionado ou sem demanda, a tecnologia apenas faz você errar mais rápido, tá? Quando usada da forma certa, aí sim a tecnologia vira uma alavanca poderosa. Ela permite que pequenas equipes façam um trabalho de grandes empresas às vezes. Você consegue automatizar tarefas repetitivas, reduzir custos operacionais, melhorar atendimento, organizar dados e liberar tempo para o que realmente importa, que é pensar estratégia e gerar valor. O erro da maioria é usar tecnologia como muleta, aplicar ferramentas sem entender o processo, simplesmente copiar soluções prontas sem clareza do problema que está sendo resolvido. Tecnologia eficiente vem depois de clareza. Primeiro você entende o fluxo do seu negócio, depois você automatiza, nunca o contrário. Empreendedores que constroem negócios sólidos pensam como arquitetos. Eles desenham sistemas que funcionam mesmo sem a presença deles constantemente. Criam processos simples, replicáveis e mensuráveis. A tecnologia entra para sustentar esse desenho, não para improvisar em cima de um caos ou em cima da bagunça. No Brasil, onde a mão de obra é cara para escalar, as margens são apertadas, quem domina a tecnologia de forma prática sai na frente rapidamente. Não precisa ser programador, precisa saber perguntar o que aqui pode ser feito com menos esforço e mais consistência. Negócios do futuro não são tocados por operadores exaustos apagando incêndios todos os dias. São liderados por pessoas que usam tecnologia para ganhar tempo, previsibilidade e escala. Quem entende isso cedo constrói vantagem difícil de alcançar depois. No fim das contas, você precisa entender que empreendedorismo é um jogo de identidade. Como assim? Empreender não é apenas gerar faturamento, lucro ou crescimento. É, acima de tudo, um jogo de identidade. O seu negócio, qualquer negócio, nunca cresce além do nível da maturidade de quem conduz o negócio. Empresas quebram, travam ou estagnam não por falta de capital ou estratégia, mas porque o empreendedor em si não evoluiu na mesma velocidade que as exigências do seu negócio. Cada novo nível de crescimento cobra um novo tipo de pessoa. Você tem que evoluir. Você tem que ter mais clareza emocional, mais capacidade de decisão, mais responsabilidade, mais tolerância à pressão. Isso é vital. Se o dono continua pensando como empregado, agindo como amador ou reagindo como alguém apenas lutando pela sobrevivência, o negócio inevitavelmente sente esse limite. Empreender exige abandonar versões antigas de si mesmo. A versão que procrastina decisões difíceis, a versão que evita conflitos, a versão que busca segurança, onde essa segurança ainda não existe. Crescer dói sim, porque exige mudanças internas antes das externas. E muita gente desiste exatamente nesse ponto, quando percebe que o maior desafio não é o mercado, mas é o próprio espelho. Se você quer começar um negócio este ano, entenda, não comece apenas abrindo um CNPJ, criando um Instagram ou montando um site. Comece mudando o seu padrão mental, a forma como você pensa os problemas, como você reage a eles, como você lida com os erros, como você toma decisões sob pressão, como você assume responsabilidade sem terceirizar culpa. O dinheiro vem depois, sempre vem depois. Ele é consequência de uma identidade capaz de sustentar risco, crescimento e repetição. Quem entende isso cedo não apenas constrói negócios melhores, constrói uma versão de si mesmo que permanece relevante por muito mais tempo. Mas depois de tudo que você ouviu aqui neste vídeo, se você tiver que guardar uma única mensagem, eu diria que essa mensagem precisaria ser: não espere o cenário perfeito, ele não vem. Comece pequeno, rápido e com muita garra. Se você aplicar o que aprendeu aqui neste vídeo, esse pode ser o ano em que a sua vida financeira muda de direção. E lembre-se de que empreender com sucesso não é uma questão de sorte, é uma questão de fazer o que precisa ser feito antes da maioria. Bom,
E se esse vídeo te ajudou a enxergar como é possível e viável empreender no Brasil com sucesso, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com algum amigo que também queira se tornar um empreendedor e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!